Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ponto, reta e circunferência, mais especificamente hoje com distância entre dois pontos, um assunto extremamente importante e início do que a gente chama de geometria analítica. Já me conhece nos outros vídeos? Eu sou o professor Tony. Então vamos lá conversar sobre os objetivos da nossa aula de hoje, que é determinar a distância entre dois pontos. Assunto muito importante e muito aplicado dentro da geometria analítica. Primeiro, vamos aqueles questionamentos que a gente faz todas as aulas. Então, você lembra o que é um plano cartesiano? Tenho certeza que sim, né? O plano cartesiano a gente já começou a utilizar lá no ensino fundamental, no 9º ano. Trabalhamos novamente na primeira série do ensino médio, trabalhamos na segunda série também, e agora voltamos a trabalhar com o plano cartesiano, que é um assunto bastante importante, que a gente fez agora há poucos dias uma revisão sobre esse conteúdo, uma retomada, porque é uma simplificação do que a gente chama do sistema cartesiano quando a gente trabalha em 3D. Mas para os nossos estudos aqui, basta a gente trabalhar em duas dimensões, ou seja, na dimensão x e na dimensão y. Alguns preferem chamar na horizontal ou vertical, mas eu digo vertical e horizontal quando a gente está no quadro aqui na televisão tem sentido. Quando você está na mesa, fica um pouco menos legal a gente falar em vertical ou horizontal. Mas o que interessa é a gente compreender as duas dimensões. Então vocês já estão lembrando exatamente do que é o plano cartesiano. A outra questão que é extremamente importante para nós, você sabe determinar a distância. Eu tenho dois pontos no plano cartesiano. Vocês sabem como achar a distância entre eles? Alguns vão dizer assim, professor, eu pego uma régua e boto a régua ali. Bem, mas se a gente fizer isso num plano é tranquilo. Mas e se eu for fazer uma localização, por exemplo, espacial? Ou seja, numa localização em cima do globo terrestre, por exemplo, se a gente planificar ele. Como que eu posso fazer tendo a localização? É sobre exatamente isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos ver a seguinte situação. Dá uma olhadinha nesta foto aqui, nessa gravura aqui, aonde nós temos uma seguinte situação, problema aqui. Nós temos a praia, né, aonde tem o posto do Corpo de Bombeiros, temos um helicóptero que está numa determinada posição e temos exatamente um grupo de pessoas ali que está com uma embarcação avariada, ou seja, eles precisam do socorro. Então eu preciso saber, vamos pegar os dados aqui. Ó. O Corpo de Bombeiros de certa cidade litorânea recebeu um chamado de um grupo de pessoas em uma embarcação avariada. Para o resgate, há um helicóptero que está posicionado a 8 quilômetros ao norte do posto de bombeiros locais, conforme indica a figura. Então, ó, aqui está o posto de bombeiro, aonde a gente vai chamar que é o ponto de origem, ou seja, origem do nosso sistema cartesiano. Então, aqui eu tenho o eixo X, né, o eixo das abscissas, e o eixo das ordenadas. O posto de bombeiros vai ser exatamente o ponto 00. 8 quilômetros acima está exatamente ao norte, nesse caso aqui, está a localização do nosso helicóptero, tá? Qual é a menor distância que o helicóptero deve percorrer para encontrar a embarcação? Então a embarcação está aqui, né? E eu preciso saber qual a localização. Bem, como ele está sobre o eixo das ordenadas, então o valor de x vai ser 0. Então eu vou dizer que aqui o y vai ser 8. Então eu tenho o par ordenado 0 e 8. E aqui, aonde está exatamente a embarcação com problemas, ele está na posição 12 e 13. Ou seja, 12 para x e 13 para y, obviamente em quilômetros, já que aqui está 0 para 8 e ali a gente já conhecia que era 8 quilômetros. Qual a menor distância? É exatamente ele sair daqui e chegar aqui em linha reta. Vamos esquematizar essa situação aqui para a gente entender aqui. Para isso aqui nós vamos chamar do ponto A e aqui vai ser o nosso ponto B. O ponto A, como a gente falou, né, ele vai ter as coordenadas 0 e 8. Tranquilo? 0 e 8. E a coordenada B, 12 e 13, que está no desenho. Por isso, observar o desenho é extremamente impossível. Tudo bem? Então, a gente vai exatamente trabalhar hoje com o que a gente chama da geometria analítica, que é para a gente resolver exatamente esse tipo de problemas quando a gente está trabalhando dentro do sistema cartesiano, ou mais
resumidamente, no plano cartesiano. Então, o que é a geometria analítica? A geometria analítica foi descoberta por René Descartes, foi desenvolvida, melhor dizendo, por René Descartes, que é uma junção entre a geometria e também a parte da álgebra. Então, a união dessas duas, da geometria com a álgebra, formou o que a gente chama da geometria analítica. E a gente vai ter vários problemas como esse que a gente acabou de falar dele. E a gente vai buscar a maneira de resolver esse tipo de problema. Vamos lá, então. Então, aqui nós temos, para que a gente possa resolver, nós temos o nosso plano cartesiano, que a gente vai relembrar, o eixo das abscissas, o nosso eixo x, o eixo das ordenadas, que é o nosso eixo y. À direita, nós vamos ter os valores positivos de x, à esquerda, negativo. Aqui para baixo, nós temos os valores negativos de y e para cima os valores positivos. Lembrando, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, ou eixo x, ou eixo y, como a gente quiser. E aonde a intersecção dos dois eixos é exatamente a origem do nosso sistema cartesiano, nosso plano cartesiano. E, como a gente já conhece, nós vamos ter sempre a representação de um ponto no plano cartesiano dado por um par ordenado, ou seja, primeiro o valor de x e segundo o valor de y, tá bom? Daquele ponto. Então, isso a gente já falou lá naquele desenho, né? Que nós vamos ter exatamente essa representação aqui. O helicóptero, que ele está, para x ele está na posição 0 e para y ele está na posição 8. O nosso posto da polícia, ali dos bombeiros, está em 0, 0. E aqui, que era exatamente a localização que nós temos, para x ele vale 12 e para y ele vale 13. Tranquilo? Agora, nós queremos saber esta menor distância. Vocês vejam aqui que o pontilhadinho que foi feito aqui, ó, deu exatamente o quê? Um triângulo retângulo, né, que tem um ângulo reto aqui. Então, o que nós estamos querendo saber? Exatamente a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo. Como é que a gente vai calcular? Ah, professor, já estou sabendo ali que esse ponto é o 12 e o 13. Triângulo retângulo lembra o que para a gente? Lembra o teorema de Pitágoras, que a gente também fez uma retomada nas últimas aulas. Então, para eu descobrir esta distância de A até B, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Só que a gente vai fazer de uma maneira que não sirva apenas para este problema, mas que seja uma forma genérica para qualquer problema do tipo, a gente tem uma forma para utilizar. Tudo bem? Então vamos lá. Então a distância aqui de A até B é exatamente o que a gente quer. A distância de A até C é 12, que é o outro cateto, e aqui a distância de B até C, que é 5 km, né? A distância daqui até aqui, a diferença que é 5 km. Ou seja, hipotenusa ao quadrado, que é AB ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, portanto, hipotenusa ao quadrado, 12 ao quadrado, 144, mais 5 ao quadrado, 25. Somando os dois, 169. Tiramos raiz de ambos os membros, portanto, a distância de AB é 13. Aqui a gente viu que essa menor distância, portanto, vai ser de 13 km. Aqui a gente fez um caso particular, mas como é que eu posso fazer isso num caso genérico, para valer para qualquer problema? Então, para a gente pensar fazer isso, a gente tem que sempre raciocinar em termos dos pontos que a gente vai trabalhar. Por exemplo, antes da gente fazer essa dedução, vamos praticar um exercício parecido com o que a gente fez lá. Então, qual a distância percorrida pelo helicóptero na localização inicial dos pontos do bombeiro até o resgate das pessoas? A gente fez que é exatamente os 13 quilômetros. Daqui até aqui. Mas e se eu fosse fazer daqui até aqui? Como é que a gente poderia fazer? Bem, a posição aqui novamente, não deu novamente um triângulo um triângulo retângulo, ou seja, nós temos que calcular esse valor aqui agora. Esse cateto aqui eu tenho que vale 13 e esse outro cateto aqui é o que eu tenho que vale 12. Então agora eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir baseado no exemplo. Depois desse problema, a gente vai fazer uma maneira geral, uma forma geral, para a gente poder resolver qualquer problema desse tipo. Um instantinho a gente já volta.
Então, pessoal, esse problema, aquele problema primeiro, a gente aplicar, porém a gente não vai poder ficar fazendo esse triângulo retângulo toda hora. E que esses são casos muito tranquilos serem resolvidos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui que já tinha deixado para vocês as dicas, né? Essa distância aqui é 13, essa distância é 12 e eu quero saber esse D aqui, que era exatamente. Então, ó, só para aproveitar já o passo lá na frente, essa localização do ponto é 0, 0, essa daqui é 12, 13 e esse ponto aqui é o quê? Exatamente 0 e 13. Tranquilo? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a distância aqui de O até B, que é o que a gente quer saber, que é a nossa hipotenusa, é igual a esta distância aqui, que é 13, e essa distância que é 12. Então, portanto, 12 ao quadrado mais 13 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, 169. Somando os dois, 313. Tirando a raiz aproximada, que ela não vai dar exata, 17,7 quilômetros. Para quem não lembra, esse símbolozinho aqui para dizer que é aproximado. Veja que eu já estou usando um código que nós vamos usar, ó, a distância do B até o O, tá bom? Essa distância é o que a gente conhece como distância entre dois pontos. Então, respondendo aqui a nossa questão aí, que nós achamos ali que a distância de A até B que é 13 e a distância aqui de O até D, 17,3. Ou seja, para calcular a distância que ele vai percorrer para o helicóptero ir aqui até aonde as pessoas estão, é os 13. Agora, que ele para voltar para a base dos bombeiros, que é o que a gente quer saber, eu vou ter que somar então esta primeira de A a B e essa distância aqui. Então, 13 mais 17,7, que vai dar exatamente a distância percorrida pelo helicóptero, que será de 30,7 quilômetros. Tranquilo? Agora, o que eu estava comentando com vocês é que esse problema é apenas um dos problemas que a gente vai resolver envolvendo distância entre dois pontos. Então, nós vamos aplicar de uma maneira que a gente consiga fazer isso rapidamente. Então, como é que a gente vai fazer? Sempre vai cair num triângulo retângulo. Aqui nós temos a posição inicial, aqui um outro cateto, então a diferença entre essa posição e essa vai dar exatamente a variação de x. A distância desse ponto, que é daqui até aqui, e deste ponto, que é daqui até aqui, eu vou ter que é a diferença de y. E eu aplicando Pitágoras, eu vou achar qual é essa distância do A até o B. Tranquilo? Então, como é que vai ficar isso? Então, eu quero distância de A até B, a diferença de Y e a diferença de X. Lembrando, a diferença de X aqui vai ser o valor aqui, no caso, de X2, que esse X2 é daqui até aqui, menos essa distância que é o X1. A mesma coisa a variação de Y. Essa distância é o Y2 e aqui é o Y1. Esta distância será a diferença entre o y2 menos o y1. Aplicando Pitágoras, a distância de AB é igual à variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. A variação de x vai ser o quê? Exatamente o x2 menos o x1 ao quadrado, mais a variação de y, y2 menos y1 ao quadrado. Portanto, essa daqui é a formulazinha direta para nós calcularmos a distância entre os dois pontos. Então, é só eu fazer o valor de x dessa menos essa ao quadrado, né? Ou melhor, nós estamos falando desse ponto e do outro ponto aqui, que seria o ponto B. Então, eu vou fazer esse x menos esse ao quadrado, mais o y desse menos o y desse ao quadrado, tirando a raiz, eu vou ter o valor da distância. Tranquilo? Para ver se a gente realmente está conseguindo resolver, ó, aqui está um resumo da nossa fórmula, nós vamos usar esta fórmula para resolver dois exercicinhos aqui. Eu estou dando 2 pontos para vocês, 2 pontos, na letra A e na letra B para vocês calcularem a distância. Então, você vai fazer esse menos esse ao quadrado, mais esse menos esse ao quadrado e tira a raiz. Tempinho vocês resolverem esses dois exercícios e a gente já volta para conferir se vocês conseguiram aplicar diretamente a fórmula da distância entre os dois pontos.
Aí, galera, esse tipo de exercício é um exercício bem tranquilo de ser resolvido. Porém, é para vocês se familiarizarem com a formulazinha. Vamos ver se vocês conseguiram fazer isso. Se não conseguiram, voltem um pouquinho e refaçam o exercício, que vai ser muito importante para os próximos vídeos do que a gente vai conversar sobre geometria analítica. Então vamos lá. O ponto A é 3,7, o ponto B 1,4. Vamos primeiro ver esse daqui. Então a distância de A a B, eu vou pegar x2, que é 1, menos o x1, que é 3, ao quadrado, y2, 4, menos y1, que é 7, ao quadrado. Tomar cuidado. Primeiro resolver o parênteses, depois elevar ao quadrado. Só essa dica, que às vezes a pessoa quer fazer tão rápido e erra um probleminha simples esse daqui. Então, 1 menos 3, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 7, menos 3 ao quadrado, 9. 9 mais 4, raiz de 13. Aqui eu deixo indicado, se você quiser tirar o valor aproximado, não tem problema. A mesma coisa aqui em E, que agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Então, 3 menos 3, vai dar o 0 aqui. 5 menos 1, aqui agora eu vou devagar, porque eu tenho que fazer a regrinha de sinal. Esse menos é da fórmula e esse menos é do valor de y. Menos com menos mais 1, com 5, 6. 6 ao quadrado, 36. 36 mais 0, 36. Raiz de 36, portanto, é 6. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. O que a gente viu? O objetivo da nossa aula, calcular a distância de dois pontos. Como é que a gente calcula? Distância entre os dois pontos, nós estamos chamando de A e de B, vai ser raiz quadrada do x2 menos o x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Ou seja, eu pego o x do B menos o x do A ao quadrado, y do B menos o y do A ao quadrado. Somo o quadrado dos dois, tiro a raiz, eu tenho a distância entre os dois pontos. Nesse vídeo nós falamos exatamente uma introdução sobre a geometria analítica, mais especificamente sobre a distância de dois pontos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.